Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani e junto com o Carlos Lopes a gente vai bater um papo essa semana sobre cenários econômicos. Eu vou começar a nossa conversa falando um pouco do que foi 2022 e depois o Carlos complementa falando um pouco da nossa visão para o próximo ano. Eu acho que a grande história de 2022 foi o fato do Brasil ter resistido muito bem aos choques externos. O ano foi marcado por um cenário global confuso. A principal história tem a ver com a guerra na Ucrânia, o que colocou muita pressão na oferta de matérias-primas, principalmente gás e petróleo. A gente tem que lembrar que teve uma crise energética importante na Europa. Além disso, a gente teve muita preocupação com a pandemia na Ásia. A economia chinesa ficou abrindo e fechando o tempo todo, o que colocou mais instabilidade no comércio global e na logística internacional. Quando a gente olha esse quadro, o que a gente teve foi mais pressão na inflação e, portanto, muita preocupação com a alta de juros pelos bancos centrais. Isso trouxe muita instabilidade para os mercados financeiros. Os mercados ficaram oscilando ao longo de todo o ano em função dessas leituras de como que os bancos centrais iriam reagir aos novos choques de inflação. Aqui no Brasil, a gente importou um pouco dessa instabilidade dos mercados, mas tivemos também as nossas preocupações com inflação e juros. A inflação também sofreu choques. O IPCA acumulado em 12 meses alcançou o patamar de 12% em meados do ano, e isso obrigou o Banco Central a levar os juros básicos até o patamar de 13,75%. Agora, o curioso é que, a despeito desse cenário global confuso, choques inflacionários, aperto no custo de crédito aqui no Brasil, a gente viu que a atividade econômica teve um ótimo desempenho. O PIB deve crescer esse ano algo próximo a 3%, muito acima do que qualquer um imaginaria no começo do ano. A taxa de desemprego mostrou queda ao longo também de todos os últimos meses. E isso tudo gerou um quadro de crescimento que acabou favorecendo o governo em termos de arrecadação. Mesmo com o governo gastando mais no ano eleitoral, a arrecadação permitiu que a dívida pública continuasse em queda. Portanto, não só uma surpresa positiva em termos de crescimento, mas também do ponto de vista fiscal aqui no Brasil. A outra grande surpresa no Brasil foi o processo eleitoral, que, a despeito de ter sido uma disputa apertada, a mais apertada da nossa redemocratização, um processo emocionalmente tenso, os mercados financeiros foram bastante bem, né? Isso acabou não gerando nenhuma volatilidade. Portanto, o que a gente aprendeu é que as reformas dos últimos anos, a leitura de que o país é hoje muito mais estável do ponto de vista institucional, acabou permitindo ao país resistir a tantos choques internacionais. Portanto, o quadro acabou sendo bastante positivo em relação ao que a gente imaginava. Carlos, conta um pouco agora como a gente está vendo o próximo ano. Embora a gente comece um ano com uma resiliência aparentemente maior a essa turbulência internacional, como aconteceu até agora, essa resistência maior ela pode deixar de existir muito rapidamente. E é um pouco disso que a gente tem sentido nesse começo de ano. A gente tem muitas incertezas se somando no âmbito fiscal. Não só incertezas, né? Já tem algumas certezas sendo construídas de que o governo vai perseguir mais gastos públicos, né? Um aumento da dívida no curto prazo, não a sinalização de um aumento de receita correspondente, mudança em algumas regras importantes que trouxeram mais produtividade para o país. Então tudo isso tem se somado e indicado que o país pode rapidamente voltar a ficar mais fragilizado a essas turbulências internacionais. Então, embora a gente não tenha ainda mudado de forma muito expressiva os nossos números, né, a gente continua vendo um crescimento moderado, uma inflação em queda, né? Uma inflação elevada, mas ainda em queda. Embora a gente não tenha mudado essa lógica principal, a gente tem entendido o cenário como um cenário muito mais arriscado, porque a gente já começa fragilizando um dos pontos do país mais fracos, né? Que é o âmbito fiscal, o endividamento público, a administração das contas públicas, e é isso que o mercado tem se preocupado nesse momento. Então, quando a gente olha para o ano de 2023, é um ano que não só a gente vai enfrentar aí problemas vindo lá de fora, né, retirada de estímulos, uma economia global desacelerando, uma inflação que ainda preocupa lá fora, né, e isso trazendo aí aumento de juros, como a gente vai viver este cenário turbulento externo aqui com muitas, não só incertezas, mas algumas deteriorações no âmbito fiscal, que é o que aumenta mais aqui a nossa fragilidade. Por isso, embora a gente continue acreditando num crescimento moderado, num cenário de queda de juros e de queda da inflação, todos esses movimentos
devem ser suavizados. Então a inflação cai, mas cai pouco, continua acima de 5%, os juros caem, mas caem tardiamente, caem menos, né, mais devagar, o crescimento que poderia ser maior não consegue, né, ainda um crescimento relativamente fraco. Então tudo isso é consequência dessas decisões de início de governo. Então obrigado por mais esse episódio, até a próxima, um abraço.